som. Eu cumprimento a todos com a graça, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A vocês que aqui se encontram, você que está nos assistindo em casa, que a boa mão do Senhor te alcance nesse dia de maneira sobrenatural, te trazendo a paz, te trazendo a alegria, restaurando todas as coisas que você tem tido necessidade na sua vida, no seu lar, no seu casamento, na sua vida financeira, sentimental, espiritual. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça florescer sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Hoje eu gostaria de estar falando um pouquinho a respeito de salvação. Salvação é um tema que, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vimos que todo o sonho de Deus, todo o plano de Deus, foi para que o homem de Deus seja salvo. Aqueles que ele veio buscar e salvar, ele tem recolhido, ele tem separado, porque Deus tem grandes planos para o teu povo, para os teus servos. E nessa noite, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Isaías, capítulo 1, do 1 ao 6. Porque tudo que o Senhor quer é nos ensinar como nos guiar através da Bíblia, através da palavra dele. Amém? Isaías capítulo 1, versículo do 1 ao 6, diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel e o abandonaram. Por que serias ainda castigado? E ainda vos rebelais? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas, podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor, por mais esse dia, por cada irmão, ó Pai, que o Senhor trouxe aqui nessa noite, por cada um que está nos assistindo. Senhor, o Senhor conhece as condições físicas, espirituais de cada um. E o Senhor, ó Pai, é quem nos fortalece, quem nos guarda, quem nos livra, quem nos protege. Eu peço, ó Pai, uma bênção especial nessa noite, para que o Senhor venha iluminar, ó Pai, a nossa mente, o nosso coração, preparar-nos, Senhor, para entendermos um pouquinho mais da Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, e fora dela, Senhor, não há como. Ensina-nos, ó Pai, guia-nos pela Tua palavra, é o que eu te peço,
no nome bendito do Senhor Jesus. Amém? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, esse texto que nós vimos a situação de um povo escolhido, um povo separado, um povo que Deus amou de tal maneira, mas chegou numa hora agora, num ponto da história do povo de Deus, que se nós olharmos a nossa história no dia de hoje, não está sendo diferente, aonde o cansaço, o desânimo, tantas coisas que temos visto, tem enfraquecido as nossas mãos, o nosso desejo de orar, de ler a palavra de Deus, tudo tem ficado para trás. E o Senhor levanta Isaías nesse momento crítico aqui e vai falar assim: ó nação pecadora, vocês estão olhando a situação do mundo, vocês estão indo após o mundo e estão esquecendo da rocha que vos criou. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente começa a pensar um pouquinho. É possível que alguém tenha o desejo de salvar outra pessoa. Feito nós temos. Quando nós vimos uma pessoa caindo, uma pessoa se machucando, uma pessoa que está se enveredando por outros caminhos, nós temos aquela vontade, aquele desejo de ir lá e muitas das vezes até sacudir a pessoa, falar assim: acorda. Acorda, porque o que você está fazendo, você está destruindo não só a sua vida. Quando a gente vê esses meninos se enredando aí nos mundos das drogas, das bebidas, dá vontade de você ir lá pegar e balançar ele, falar: veja o que você está fazendo. Você não está prejudicando, você não está estragando só a sua vida, existe uma família por trás que está sendo destruída, existe irmão, existe pai, existe parente, existe amigo, existe pessoas que gostam de você, mas que você está fazendo sofrer. E quando nós olhamos essa situação, nós, muitas das vezes, temos o desejo de salvar, libertar uma pessoa, mas não temos as condições, não temos as possibilidades. É a mesma condição de um médico. O médico está ali batalhando com uma pessoa, pelejando, usando toda a sua sabedoria, os seus recursos. Mas muitas das vezes, a maioria das vezes, vamos dizer assim, muitas das vezes, ele perde o paciente dele. Com todos os recursos, com todo o amor, com todo o carinho, com toda a dedicação que ele colocou, ele vê a pessoa indo embora devagarzinho. Ele sente dor, ele sente tristeza, mas não está nas mãos dele salvar aquela pessoa. Ou muitas das vezes, nós mesmos não temos as habilidades suficientes para convencer uma pessoa dos caminhos que ela está entrando, por onde ela está indo. Talvez na posição que nós estamos, nós conseguimos ver o perigo mais à frente. Feito, a gente está cansado de ver na televisão, no rádio, os âncoras falando: olha, aquele que entra no mundo do crime, no mundo das drogas, o resultado é só um. É cadeia ou cemitério. É difícil um que consegue sair. Mas quando a gente olha para essa situação, que o médico olha para o paciente, em cima de uma cama, totalmente frustrado, com desejo de ajudar, prestar socorro, mas totalmente impotente. Totalmente impotente para fazê-lo, não consegue. Somente aqueles que estão doentes, o Senhor Jesus vai falar assim, ó, somente aqueles que estão doentes precisam de um médico. E o homem está desesperadamente enfermo. O texto que nós lemos fala da nação de Israel.
O versículo 6 nos diz que eles estavam, que desde a planta do pé até a cabeça, não há neles coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A situação crítica, uma situação aonde chegaram no pior, desde a planta do pé. Mateus 9, versículo 1, 2 e 2 diz que entrando no barco, passou para o outro lado, chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, Jesus não viu a fé daquele paralítico, Jesus viu a fé daqueles homens que ali o levaram, e disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os pecados. Quando nós olhamos essas duas situações aqui, um povo completamente às avessas, um povo que virou as costas para tudo de bom, mas lá na frente nós vemos alguém com fé para levar um enfermo diante do Senhor, e o Senhor dizer: olha, a fé de vocês resolveu o problema do homem. A fé de vocês vai fazer com que esse filho seja perdoado. E o Senhor disse para o paralítico: tem bom ânimo, perdoado te são os pecados. Quantos de nós, meu irmão, precisamos reconhecer que, igual eu falei uns dias para trás aí, que é a coisa mais difícil no ser humano, é ele reconhecer que está errado. É ele reconhecer, o homem não dá o braço a torcer. Muitas das vezes ele está machucando, ele está tentando apertar, vamos dizer assim, um parafuso, ele já não tem força, está machucando a mão, ele sabe que está errado dele tentar fazer aquilo, mas ele continua. Não reconhece que está errado. E assim é a nossa jornada, é a nossa caminhada. Os evangelhos relatam diversas ocasiões em que Jesus curou os corpos físicos dos indivíduos com o intuito de chamar-lhes atenção à sua condição espiritual triste e pecaminosa. Esse homem que foi levado até Jesus, ele era um paralítico. Mas antes dele ser curado, o Senhor perdoou os pecados dele. O Senhor primeiro mostrou para ele a situação dele, as condições dele espiritual, para depois curar a parte física. E elogiou aqueles que os tinham levado. Somente aqueles que são acusados precisam de um advogado. Olha, ninguém procura um advogado se ele não é acusado de alguma coisa. Se ele não é colocado diante de alguém que fala assim: olha, você errou contra mim, você pecou, você está me devendo, você está me dando cano, o que você fez, eu quero uma recompensa porque você falou algo que não deve. E a Bíblia fala: olha, só precisa de um advogado aquele que está condenado, aquele que é acusado de um crime, aquele que é acusado contra a lei, aquele que alguém fala assim: ó, você infringiu tal lei e você está condenado. Hoje, para infringir a lei é a coisa mais fácil. Talvez, feito em temos visto aí, se matar um homem, não é que eu sou contra, eu sou a favor da pessoa judiar de criação de animal, não. Eu gosto demais dos animais até para poder coisar. Mas a gente vê uma situação que é engraçada. Uma pessoa hoje mata uma pessoa, ela entra na delegacia, deixa passar o tempinho, entra, fala: eu matei mesmo. Eu matei, mas foi um momento lá de descuido, foi legítima defesa, diz qualquer coisa.
fecha uma ficha e sai normalmente. Aquele que morreu foi preso. Mas a pessoa matar um cachorro hoje, judiar de um cachorro, o crime é inafiançável. Ele infringe uma lei. O racismo tem sido coisa que nós temos que prestar atenção muito no que a gente fala, para a gente não ofender uma outra pessoa e a pessoa te levar diante de um juiz. Então, quando nós olhamos para isso tudo, nós vimos que somente aqueles que são acusados precisam de um advogado, e o homem está condenado perante Deus. Diante de Deus, todos nós estamos condenados. Todos nós precisamos de um advogado. Todos nós precisamos de alguém que vá no nosso lugar, que vai à frente, que vai nos representar. E quando nós falamos aqui no início da situação do desejo de salvar alguém, somente o Senhor Jesus tem condições de salvar o corpo e libertar a alma do indivíduo da prisão, das amarras, das agarras. Romanos 3,19 diz que, ora, nós todos estamos condenados diante de Deus. E Romanos 3,19 diz, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca esteja calada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Quando nós olhamos, todos nós somos condenados. A Bíblia diz que não há um sequer, um justo. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Agora, reconhecer que nós precisamos de um advogado, que nós precisamos de um juiz, que nós precisamos de alguém que nos substitua na pena que nós vamos ser condenados nela. Esse preço, o Senhor Jesus pagou por cada um de nós. O homem precisa desesperadamente de um advogado de defesa, competente, já que ele foi acusado, condenado, pelo mais sério crime possível. Quando nós lemos aqui sobre a nação de Israel, Isaías está acusando a nação do mais grave crime. É o crime que foi imputado a todos nós depois da queda de Adão. E esse crime foi imputado, e quando Isaías aponta para Israel o crime deles, o que foi o crime? Ouve, ó céus, dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado, criei filhos. Criei filhos. E engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Todos nós rebelamos. Algum momento da vida nós vamos rebelar contra Deus. Seja em palavras, seja em gestos, seja em pensamentos. Nós estamos sempre errando, sempre falhando. Nós não conseguimos nos manter retos, limpos, dignos diante de Deus. Então nós precisamos, quando Isaías acusa a nação de Israel aqui, de alta traição contra o Criador. Alta traição contra o Criador. Somente aqueles que estão afogando, precisa de um salva-vida. O homem encontra-se afogado pelas águas do pecado. E a Bíblia fala que nós estamos mergulhados no lamaçal do pecado. Quando você olha lá em Salmo 69, versículo 1 e 2, o salmista diz, livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde onde não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde as correntes me levam. Quando o pecado entra na vida do homem, quando ele entra no lamaçal, cada dia
vai se puxando cada dia mais. Um mal sempre puxa outro, uma desculpa sempre puxa outra. Mas é bom a gente olhar para uma situação. Quando nós olhamos para a situação de Pedro, nós vamos ver que Pedro experimentou no âmbito físico, fisicamente, aquilo que todos nós experimentamos no espiritual. Quando as adversidades da vida vêm até nós, muitas das vezes nós falamos como Pedro, quando depois de várias horas remando, o barco começa a afundar, uma situação crítica, que é a nossa vida, se nós olharmos, é a nossa vida. Porque muitas das vezes as lutas, as tribulações vão aumentando, 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 e no meio daquela tribulação nós olhamos, feito Pedro e os discípulos oraram e viram o Senhor andando por cima dos problemas. Aquilo que era um problema para eles estava debaixo do pé do Senhor. E quando eles olham, Pedro fala, é o Senhor, que dos outros todos estavam com medo. Jesus fala, sou eu. Se é o Senhor, manda eu ir ter convosco. E o Senhor fala, vem. O que Pedro experimentou ali no físico, para deixar um exemplo para nós experimentamos a cada dia, a cada momento que nós estamos passando um sufoco, um aperto, seja na doença, seja na qualquer área da vida, nós clamamos, Senhor, salva-nos. Ele está com a mão estendida, pronta, para nos erguer de novo. E todos nós somos doentes, todos nós estamos nessa situação, todo o tempo, todos os dias, precisando da mão poderosa do Senhor para nos tirar do lamaçal. Lamaçal que muitas das vezes são coisas que os nossos olhos vão captando aos pouquinhos, e quando nós vimos, nós já vamos afastando, saindo da presença do Senhor. Somente aqueles que conseguem encontrar o seu caminho precisam de um guia. Somente aqueles que não conseguem encontrar o caminho, somente aqueles que estão perdidos, que estão afogando nos problemas, na situação, precisa de um guia. Eu não sei quantos de vocês já entraram aqui dentro de uma mata, mas quando se entra dentro de uma mata, se você não tiver uma picada, um caminho direitinho para você seguir, principalmente numa mata fechada, onde você olha para cima, você não vê o sol, você vê alguma claridade, você se perde facilmente. Você se perde, somente aquele que precisa, que entende, que está perdido, é que ele vai procurar um guia, é que ele vai gritar, que ele vai seguir, gritar, Senhor, guia-me, Senhor. Guia-me, Senhor, pelas tuas veredas, pelos teus caminhos, Senhor, para que eu não me perca, para que eu não saia dos caminhos. Mas somente aquele que se encontra completamente perdido abre a boca. Lucas 19:10 diz que porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quando nos perdemos, quando entendemos a nossa perdição, quando entendemos a nossa posição, a situação que estamos, nós temos que lembrar que Jesus veio e foi para nós. Jesus não veio para aquele que está são. Jesus não veio para aquele que está forte, aquele que acha que está de pé, aquele que acha que está no ponto, que conhece tudo, que sabe de tudo. O Senhor Jesus não veio para esse. Mas ele também deixa um recado. Olha, você que está de pé, cuide-se para que não caia. Temos que cuidar o tempo inteiro para não cair, para não distrairmos, para não tirarmos a nossa visão, não tirarmos a nossa visão das promessas do Senhor para a nossa vida. A Josué o Senhor diz, ser forte, ser corajoso. Não desvie
os teus pés do caminho. Não sai nem para a direita e nem a esquerda. Vá firme para que você conquiste, para que você consiga tudo aquilo que eu estou te falando, porque você vai fazer um grande povo herdar a terra prometida. E quando nós olhamos para Efésios, capítulo 2, versículo 12, diz que naqueles tempos estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha, antes da alguém falar com a gente, o problema que você está passando, a situação que você está vivendo, existe um Deus que está olhando. Existe um Senhor que está com as mãos estendidas para te livrar. Você não está mais perdido. Você hoje tem o Senhor Jesus no seu coração. Ele está perto de ti, Ele está junto de ti, Ele está no teu coração, Ele está na tua boca. É só você abrir a boca e falar: Senhor, socorre-nos. Que Ele está pronto para te socorrer. Não somos mais estranhos à aliança. Mas nós temos a necessidade do tal guia, para não nos perdermos nas veredas da vida. E esse guia é claramente enfatizado quando nós olhamos, quando o Espírito Santo diz para Filipe: corre atrás daquela carruagem. E Filipe corre atrás da carruagem, está lá em Atos 8, versículo 30 e 31. Quando Filipe vai correndo atrás da carruagem, e ali, muitas das vezes a gente tem a intenção, o pensamento da gente leva que Filipe foi correndo e tinha alguém com o livro na mão, lendo. Mas o texto diz que, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. Filipe ouviu o que ele estava lendo. Ele não estava lendo só com os olhos, ele estava lendo em voz alta. E Filipe perguntou para ele: entendes o que lês? Você está entendendo o que você está lendo? Nós precisamos de um guia, nós precisamos de alguém para nos orientar, para nos mostrar. E Jesus falou assim: olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só. Eu vou vos enviar o Espírito Santo e Ele vos guiará a toda a verdade. Então nós temos um guia, nós temos um selo, nós temos um penhor que é um selo, é igual aquele selo que o rei batia, estava selado. Nós somos marcados, nós somos selados com o Espírito Santo, a garantia de que nós vamos alcançar as promessas do Senhor. E quando nós vimos o texto aqui de Filipe, e ele disse: como poderei entender se alguém não me ensina? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E partindo daquelas escrituras, Filipe falou com ele a respeito do Senhor Jesus. Nós somos carentes, meu irmão. Somos carentes, muitas das vezes passamos uma vida tentando compreender o erro, tentando entender o que é errado, para a gente acertar. Quando todas as explicações são tão mais fáceis, é conhecer o Senhor Jesus, que todas as outras coisas estarão livres para nós, estarão patentes. É conhecer o Senhor e ser liberto de todas as garras, de todas as ânsias de morte, todo o pecado, de tudo que de tão perto nos odeia. O homem, quando nós olhamos a situação de algumas pessoas, muitas das vezes nós falamos: mas eu não sou tão ruim. Eu não sou tão ruim como o Hitler.
Eu não sou tão ruim como tantos outros aí, o Saddam, o Bin Laden e tantos outros que mataram tantas pessoas ao longo da vida. Mas se você olhar para a vida desses homens e olhar para a nossa vida, nós somos tão pecadores quanto eles. Nós somos tão necessários, temos tanta necessidade de aceitar o perdão do Senhor, como eles também necessitaram. Como outros grandes que vão se levantar aí ao longo da vida, vão fazer grandes atrocidades, se não tomar uma posição pelo Senhor Jesus. O pecado é o mesmo. O destino final é o mesmo. A condenação é a mesma. Aquele que hoje não tomar uma posição pelo Senhor Jesus, que nunca matou ninguém, que fez tudo direitinho, andou direitinho, mas não tomou uma posição pelo Senhor, ouviu as oportunidades e não aceitou, é condenado a mesma coisa de que essas pessoas que fizeram grandes atrocidades. O homem está morto. O homem está morto espiritualmente. Espiritualmente todos estão mortos, assim como vamos morrer fisicamente. Gênesis 2,17 diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente morrerá. Se eu te perguntar por alguma coisa, você comeu dessa árvore, desse fruto dessa árvore? Não. Mas Adão e Eva comeram. E o pecado dele foi transmitido a cada um de nós. E todos nós temos a noção do que é certo e do que é errado. Então nós passamos a absorvermos o pecado de Adão. Aquele pecado passou a cada um de nós. Por isso a Bíblia diz que todos pecamos e destituídos estamos da glória do Senhor. Por que as pessoas estão perdidas? Muitas das vezes a gente pergunta, mas por que as pessoas estão perdidas? Tem tanta gente boazinha nesse mundo. Tem tanta gente que não faz mal para ninguém. Feito há um tempo atrás, eu ouvi uma pessoa falando de um parente que estava doente, muito doente. E ela falando, ele é tão bom. Esse homem foi um pai para mim. Esse homem ajudou tanta gente. Esse homem tem feito tanta caridade. Tantas coisas boas esse homem tem feito. Esse homem merece a salvação, foi o que a pessoa falou comigo. Eu falei, se merecer, todos merecem, mas ele aceitou Jesus? Não, ele só falta isso. Ele só falta isso. Tudo ele faz correto. Nós temos que parar e olhar para a Bíblia e ver aquele jovem que chegou perto do Senhor Jesus e falou, bom mestre, o que hei de fazer para alcançar a salvação? Jesus fala com ele, você tem obedecido os mandamentos? Ele, sim. Desde a minha infância, tudo eu tenho cumprido direitinho. Jesus vira para ele e fala, te falta uma coisa, porque ele era muito rico. Vai e vende tudo que tem, dá aos pobres e vem e segue. Aquele homem estava tentando se passar por uma coisa, como se diz, já estou salvo, eu sou bom. Com certeza ele fazia caridade. Jesus não estava querendo dele que ele vendesse tudo, que ele ficasse na miséria, não. Porque esse não é o foco da palavra. O problema é tirar a visão daquilo que é mundano. A visão dele só estava no dinheiro, só estava naquilo que ele possuía. O Senhor está falando, tira a visão do dinheiro e vem e me segue. Abandona e vem me seguir e você alcança. Mas diz que aquele rapaz abaixou a cabeça e saiu triste. Não adianta ser bom, não adianta fazer tudo certinho, não adianta
até cumprir os mandamentos, se fosse possível, cumprir, não alcançaria a salvação. Porque todos nós pecamos dia após dia nos 10 mandamentos. Não é nenhum, não é nem todos. Todos nós falhamos. E por causa de sua rejeição, o homem está perdido por causa do pecado de Adão que veio para nós e por causa da revelação bíblica. A Bíblia nos revela que nós estamos errados. Por quê? O tempo revela. Salmo 19, versículo 1 diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das mãos do Senhor. Se você olhar, o céu anuncia, declara a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das mãos do Senhor. Mas aí você fala assim, mas isso está no Velho Testamento. Mas vamos um pouquinho à frente. Vamos ver o que está escrito lá em Atos 14, versículo 17. O próprio Senhor, está dando instrução lá para que Lucas deixe escrito. E contudo, não deixou a si mesmo sem testemunha, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e alegria os vossos corações. Quando nós olhamos o tempo da chuva, como que a chuva cai? Para fazer tudo crescer, tudo frutificar, que dá alegria para o homem, que dá prazer. Se não conseguimos reconhecer a mão de um Deus soberano nessas coisas, nós estamos condenados. Mas a Bíblia ainda diz algo mais ainda, para que o homem não tenha desculpa de quando ele chegar diante de Deus, ele falar assim, olha, eu não sabia. Quando nós olhamos para Romanos 1, 19 e 20, vai nos declarar mais uma vez, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a fundação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então não vai adiantar ninguém chegar diante de Deus e falar assim, olha, eu não conhecia, eu não sabia, porque o Senhor vai falar assim, Salmo 19, 1 está falando que o céu anuncia a minha glória. A chuva, a tempestade cai. Mas o homem perde a salvação, perde as oportunidades, por causa da desobediência. Por causa de desobedecer, agora não é a Deus, agora é a própria consciência. A nossa própria consciência nos faz perder a nossa salvação. Quando nós olhamos para Romanos 2, versículo do 14 ao 16, nos diz assim, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, são lei. O cara faz as coisas corretamente e aquilo se torna uma lei para ele, na cabeça dele, os quais mostram as obras da lei escritas em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. Então a nossa mente é o maior acusador que nós temos. A nossa mente, se você fizer a coisa certa, ela te diz, olha, você fez certa. Mas se você fez errado, ela vai ficar te martelando, ela vai ficar te acusando, ela vai ficar te dizendo que você fez foi errado, conserta, muda, transforma. Mas o homem também
perde as oportunidades da vida, da salvação, por causa do relacionamento dele com o mundo. Tem pessoas que têm o Senhor Jesus no coração, é uma pessoa reta, uma pessoa honesta, mas ela anda de braços dados com o mundo. Ela não quer deixar o mundo, ela olha as coisas do mundo e fica encantada, fica fascinada com as grandezas, com os posicionamentos do mundo. E Efésios capítulo 2, versículo 2, vai nos mostrar de onde nós somos tirados. E por que nós somos tirados dali? Quando nós olhamos o texto em Efésios 2:2 diz, em que, no outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quando começamos a flertar com o mundo vai nos engolir rapidinho. Tiago 4:4 vai nos chamar a atenção, mas de uma maneira tão dura para cada um de nós. Tiago 4, versículo 4 diz, nos chama de adúlteros. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aquele que quiser ser amigo das coisas do mundo, está se tornando inimigo de Deus. E o apóstolo João, em 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16, ele também vai nos chamar a atenção mais um tiquinho. 1 João 2, 15 e 16 diz assim, ó, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Agora, por que o homem perde também a salvação? Outro detalhe, principalmente por causa do relacionamento com o próprio Satanás. O relacionamento com o próprio inimigo das nossas almas. E quando nós olhamos a Bíblia, que nós começamos a estudar, que nós vamos pesquisando, nós vamos vendo que tudo está escrito. Do porquê que o homem, muitas das vezes, se desvia, distancia, se torna doente, se torna fraco. João, capítulo 8, versículo 44, vai nos mostrar por que o homem também se enreda por caminhos onde ele não foi convidado a passear, convidado a estar. João 8, 44 diz, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas aí você pode dizer, mas aí foi o apóstolo João quem diz. Tem mais alguém que falou alguma coisa? Olha o que 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 também vai nos orientar. 2 Coríntios 4, 4 nos diz assim, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando começamos a nos aproximar
do inimigo das nossas almas, ele vai cegando o entendimento devagarzinho, ele vai endurecendo o coração, e o homem não percebe, e quando ele vê, ele está nessa situação aqui que Isaías está falando, da situação de Israel, que ele vai dizer, ó, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Triste coisa, irmão, é nos distanciarmos daquele que nos chama para a sua maravilhosa luz. Daquele que nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe, nos colocou os nossos pés sobre uma rocha, nos firmou para que estejamos firmes para a volta do Senhor. Em 1 João 3,10, João novamente agora, no capítulo 3, versículos 10 de 1 João, diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Então, a Bíblia está cheia de posicionamentos que nos mostra como nos guiarmos nesse mundo, esse mundão que está aí, sem Deus, esse mundo em trevas, sem luz, perdido. E quando nós olhamos lá para trás agora, no Velho Testamento, Salomão também deixa um recado para a gente de grande sabedoria. Lá em Eclesiastes 7,20, Salomão vai nos dizer que, na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Salomão está falando, olha, você pode fazer o bem do jeito que você quiser, mas você vai pecar. E uma vez que pecamos, nós somos carentes da glória de Deus. Nós somos necessitados daquele advogado. Hoje ele é advogado, mas amanhã ele será juiz. Amanhã ele vai estar batendo martelo. Se hoje nós não o buscarmos como advogado para defender a nossa causa, os nossos erros, as nossas falhas, amanhã nós vamos necessitar dele como juiz. E como juiz, ele só vai bater o martelo. E muitos vão dizer, Senhor, no teu nome, nós fizemos milagres, nós expulsamos demônios, nós curamos os enfermos. E ele vai dizer simplesmente, apartai-vos de mim, maldito. Eu não vos conheço. Então, para conhecer o Senhor Jesus, para entender, nós temos que compreender passo a passo tudo que está escrito na Bíblia, colocar no nosso coração, obedecer e andar firme na palavra. Jeremias, capítulo 17, versículo 9 diz, olha, Jeremias 17, 9 diz, enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? O coração do homem engana, o coração do homem fabrica sonhos, fabrica ilusões, desejos malignos. O Senhor Jesus, em certo lugar, ele fala, olha, o mal não é o que entra na boca do homem, não. Não é o que o homem come, não. O mal é o que sai. O que sai da boca do homem é que o condena. O que sai da boca do homem é que faz o mal para o homem. Romanos 5, versículo 12, para a gente encerrar. Para encerrarmos, Romanos 5, 12, diz assim, ó, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Lembre-se do Senhor Jesus, lembre do sacrifício dele, a disponibilidade que ele tem colocado diante do povo dele. Feito nós lemos um versículo aqui, que ele veio buscar
e salvar aqueles que estavam perdidos. Mas para que você seja achado pelo Senhor, é preciso buscar nas Sagradas Escrituras o entendimento, pedindo orientação do Espírito Santo. Abra minha mente, abra o meu entendimento, para que eu compreenda, para que eu alcance essa tão gloriosa salvação, essa tão gloriosa oportunidade. E muitos têm vacilado, muitos têm postergado, muitos têm deixado para depois. Muitos dizem, eu sou muito novo hoje ainda. Pedro vai falar que algumas pessoas chegaram perto dele e disseram para ele, olha, desde que o mundo é mundo, dizem que o Senhor está voltando, mas até hoje ele não voltou. Mas Paulo vai dizer, olha, nós temos que viver como se fosse o nosso último instante, o nosso último momento. Se você olhar, vou citar um exemplo simples, hoje, morreu o Diego Maradona, morreu um repórter aí também, famoso. Diego Maradona estava bom ontem, hoje já é notícia no mundo inteiro que ele morreu. Como o Senhor Jesus disse, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. O que você tem preparado? Não sabemos, tudo que a gente sabe dele é da vida desregrada que ele levava. O jornalista, eu não sei. Os jornalistas eles só estão tecendo elogios por ele, que ele era muito bom, um homem honesto, um homem de uma carreira ímpar, exemplar. Mas não importa se um ou se o outro levou uma vida reta e o outro levou a vida desregrada, se não tomou uma posição pelo Senhor Jesus, o lugar dos dois é o mesmo. Então nós temos que estar atento a isso, estarmos anunciando a volta do Senhor Jesus a tempo e a fora de tempo, porque Ele está voltando e não sabemos a que hora, não sabemos a que instante. Ele está voltando a cada dia. Hoje ele voltou para o Maradona, hoje ele voltou para esse jornalista e voltou para quantos milhões de pessoas que talvez foram embora, distraídos, porque aqueles que estavam perto dele não tiveram coragem de falar, arrependa-te, arrependa-te, porque não existe salvação, não existe socorro longe do Senhor Jesus. E que essa palavra, esse pequeno estudo, possa ficar no coração de vocês, ter a consciência, a certeza, que não dê o braço a torcer para as coisas do mundo. Ore para as coisas do Senhor. Fique firme no Senhor. Paulo fala assim, olha, eu lancei o fundamento. Veja com o que você vai construir em cima desse fundamento. Esse fundamento que Paulo fala que ele lançou, é que ele falou da morte e ressurreição do Senhor Jesus. O homem só tem vida porque o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, para que nós tivéssemos vida junto com Ele na ressurreição. E quando nós entendemos isso, nós estamos vendo um alicerce que foi colocado. E sobre esse alicerce, Paulo fala, agora olha, com o que você vai construir em cima desse alicerce. Se essa construção sua vai ser de palha, de feno ou de madeira. Mas ela pode ser de ouro. Pode ser de prata e pode ser de ouro. O Senhor Jesus fala, olha, aquilo que a pessoa construiu, seja palha, seja feno ou seja madeira, ao que passar pelo fogo, isso queima. A pessoa não perde a salvação não, se ela tomou uma posição pelo Senhor Jesus. Mas o bom é construir com materiais nobres, com a prata, com o ouro,
A Bíblia fala que o ouro, a prata e o ouro, para ser purificado, tem que ser levado no cadinho. O que é cadinho? É uma espécie de colher, aonde aquele que está purificando ali o ouro, tirando a escória, tirando a sujeira, tanto da prata como do ouro, ele vai soprando e vai aumentando o fogo, aumentando o fogo, aumentando o fogo. Ele só sabe que o ouro está puro ou a prata está pura quando ele olha e enxerga a imagem dele no ouro. Ele enxerga ele lá dentro como se fosse no espelho. Ele sabe que está puro. E esta é a purificação que o Senhor nosso Deus quer para cada um de nós. Que a gente entenda a palavra dele e possamos estar anunciando para outros, para que outros também vão sendo transformados à imagem e semelhança do Senhor. Que o pecado vai saindo, que as impurezas vão saindo, que a escória vai sendo julgada fora e o homem possa apresentar diante de Deus, lavado, remido, transformado com as roupas novas, lavadas no sangue do Cordeiro. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre cada um de vós a palavra dele e que a bênção dele alcance a sua casa, o seu lar, a sua família, trazendo a cura, trazendo a libertação, no nome do Senhor Jesus. Amém?